Então, dando continuidade ao nosso vídeo, já falamos sobre as escalas de perímetro, né? Resistência com Boozer, capacitor e capacímetros, né? Diodos e capacímetros, né? Agora nós vamos para Hertz, tá? Hertz é uma faixa que a gente muito pouco utiliza, tá? Muito pouco. Isso aqui são para aparelhos fidedignos, eu vou explicar o que é. Para mim te explicar o que é Hertz, nós vamos pular para corrente alternada, tá? Voltagem alternada, tá? O que seria uma voltagem alternada? Uma voltagem contínua, tá? Eu desenhei aqui para a gente poder ter melhor compreensão, tá? Uma corrente contínua, né? Por exemplo, uma corrente de bateria, né? A gente vai ver que ela tem a polaridade dela, né? Ela tem o negativo e tem o polo positivo da bateria, né? O fundo da pilha sempre vai ser o negativo, né? E a parte de cima é a bateria, é o positivo. Isso daqui a gente compreende, né? Tanto em colocar em controle remoto, né? Tem lá o positivo e o negativo. Se inverter, simplesmente não funciona, né? Então nós temos aqui na corrente contínua, que é a corrente de pilha, as duas polaridades já definidas, tá? Então um sempre vai ser o positivo e o outro sempre vai ser o negativo, tá? Isso até o fim da vida da bateria da pilha vai ser isso, tá? Na corrente alternada, tá? Que seria a corrente da nossa eletricidade, tá? Das nossas tomadas. O que ocorre? Nós temos a fase neutra, tá? Nós temos o neutro, tá? Que não tem voltagem, e nós temos o fase, tá? No fase, o que acontece? Ele existe essa onda que é chamada de senoide, tá? Ou seja, ora ela vai estar positiva, ora ela vai estar negativa. Ora vai estar positiva, ora vai estar negativa, tá? Então ela vai até o pico dela positivo, retorna para um neutro, tá? Uma fase neutra, e depois ela torna a vir negativa, e ela vai até o pico negativo, retorna para o neutro, vai ao positivo, retorna e assim vai, tá? Qual é a frequência desse ciclo aqui, ó, de uma senoide, tá vendo? Dela ir até o ponto positivo, voltar ao neutro, ir até o ponto negativo e retornar para o neutro. Então ela tem uma onda, isso aqui é chamado de uma onda completa, né? Que você teria meia onda, aqui uma onda completa, né? Ela foi ao limite positivo e ao limite negativo, tá? Essa senoide aqui, essa onda aqui, a gente mede em Hertz, tá? Então ela vai ter esse ciclo aqui, ela faz 60 vezes por segundo esse ciclo. Então é onde nós vamos ter a escala de 60 Hz, tá? Existe também a escala de 50 Hz, tá? Não difere muito não, tá? Não atrapalha muito não para os nossos aparelhos não, tá? Muitos aparelhos eles trabalham inclusive nas duas frequências, tá? Aparelhos que necessitam muito de uma frequência exata, aí sim, aí a gente utilizaria essas medições. Basicamente a gente não utiliza isso. Por exemplo, essa bobina, né, de máquina de lavar, vamos ver aqui a referência dela aqui, ó. Ela nos diz que ela é... Deixa eu pegar o foco aqui. Aqui, ó. Tá. Pronto, pegou. Ela nos diz que ela é 127 volts, tá vendo? E que ela trabalha a 50 e 60 Hz. Então, veja bem, independente, a gente não precisa se preocupar com a frequência da nossa voltagem, a gente precisa se preocupar com a voltagem. Se você ligar ela no 220, ela queima na hora, tá? Se a frequência alterar entre 50 e 60 Hz, não tem problema nenhum, tá? Ela suportaria trabalhar nisso, tá? Então essa daqui é a nossa corrente alternada, tá? Corrente alternada, botei aqui, ó, AC, tá? DC, corrente contínua, AC, corrente alternada, tá?
Então nós temos fase, neutro, né? Que não tem oscilação nenhuma, é o neutro, é o terra, tá? E o fase, tá? Entre neutro e fase nós temos 110 volts, tá? Aqui, ó, 110 volts, tá? E se for 220 volts? Então, se for 220 volts, ele é fase, tá? Fase. Ele teria aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó, a mesma senoide aqui. Então, seria duas fases aqui variando sempre, tá? É importante salientar que isso daqui eu estou falando aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro, tá? Para o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, ele é neutro fase para 110 e fase para 220, tá? Em alguns estados você pode ter fase neutro 220, tá? Ou seja, um fase, ao invés dele oscilar 110, ele já vai oscilar direto 220, tá? Então acho que ficou bem claro, bem explicado isso daqui. Vamos fazer as medições? Vamos para as medições, então vamos lá. Então, importante, tá? Ressaltar isso, tá? É sempre muito importante quando a gente for medir tensão alternada, a gente está sempre atento em colocar na escala de tensão alternada, tá? Se você coloca na voltagem contínua, você queima o aparelho, tá? Então, quando for medir a tensão, a voltagem alternada, né, AC, é muito importante a gente sempre verificar a escala do nosso amperímetro para evitar queima, tá? Então, na voltagem alternada, né, independente da ponteira, não faz diferença, a gente coloca e pronto. A gente tem a leitura dele ali, 127 volts, né, a voltagem, na verdade nós falamos 110, mas é 127 volts. Então aqui eu tenho 126.6, ou seja, minha energia aqui está excelente, tá? Está excelente. Se eu quiser pegar a função de Hertz, eu mudo para cá. E aqui eu vou pegar a função Hertz. Espera aí, deixa eu acender de novo ele aqui, que ele apagou. Acho que é a minha ponteira de prova aqui que não está pegando bem aqui. Tá oscilando muito a minha questão de hertz ali, tá? Vamos lá, corrente alternada, tá vendo? AC, ele mostra aqui no visor, tá vendo que ele está em AC, corrente alternada, tá? Vamos medir de novo, prontinho, 126.2.3, então minha energia aqui tá excelente, tá? Vamos passar agora para corrente contínua, tá? Corrente contínua seria a corrente da pilha, né? Então eu boto a ponteira preta no negativo, a ponteira vermelha no positivo, e eu tenho ali a medição 1.3 volts, né? A gente sabe que uma pilha ela é 1.5 volts, 1.5 volts. Não sei se a gente vai conseguir dar um foco aqui. Não, mas enfim. A pilha ela é 1,5 volt, né? Então 1.5 volts. Então preto no negativo, vermelho aqui no positivo. E ele vai fazer a leitura. Essa pilha tá com 1.3, ela tá boa ainda, né? A pilha, essa voltagem ela ainda tá boa, tá? Em condições de uso. O que eu falei no vídeo anterior em relação às ponteiras de prova, o que ocorre? Se você coloca de forma invertida, tá? Se você coloca ela de forma invertida, para você medir uma tensão elétrica, não teria problema nenhum, tá? Não teria problema nenhum, porque ela vai bater normal, tá? A voltagem. Agora, o que ocorreria com ela de forma invertida se eu meço uma pilha, por exemplo, tá?
Então eu boto aqui, ó, no negativo da pilha e o positivo no positivo. Olha lá o que vai acontecer. Ele vai me mostrar menos 1.3, tá vendo? Por quê? Porque as ponteiras estão invertidas, tá? Então, um circuito, se eu quiser saber quem é o positivo, quem é o negativo, suponhamos que eu esteja com uma fonte, né? Uma fonte elétrica, e aí eu quero... eu tenho que ligar positivo com positivo, negativo com negativo, né? Eu vou fazer uma instalação de um rádio de carro, coisa e tal, e eu ligo invertido, positivo e negativo. Eu queimo o aparelho na hora, né? Então, tá vendo aqui? Ele vai sempre dar invertido, vai dar uma leitura errada, tá? Então é importante a gente atentar para isso daqui, ó, das ponteiras estarem na posição correta, que aí ele vai nos indicar realmente quando é positivo e quando é negativo, tá vendo? Aqui eu não tenho mais aquele sinal de menos ali, então eu sei que a minha ponta vermelha, ela realmente está no positivo, tá? Suponhamos que eu estivesse medindo alguma coisa sem referência, né? E eu quisesse saber quem era o positivo e quem era o negativo, então coloquei aqui, ó lá, e ele já me deu errado, aí ele já fala que a minha ponteira vermelha, ela está no negativo, tá? Invertendo, pronto, a minha ponteira vermelha agora ela está no positivo, que é a referência, né? O preto comum e o vermelho voltagem, tá? Então, é isso, aprendemos sobre amperagem, sobre resistências, né? Sobre hertz, o que é hertz, voltagem alternada, voltagem contínua, tá? Aqui nós aprendemos sobre tudo. Finalizar essa aula então de instrumentos, tá? Deixa eu só mostrar aqui para você, aqui na escala de resistência, né? De resistência ônica. Vamos medir aqui uma coisa aqui que eu achei interessante, relevante passar. Isso aqui é um sensor, tá? Um sensor de temperatura, tá? Ele pode ser, você vai encontrar isso daqui em ar-condicionados, em geladeiras, tá? Na verdade, ele está substituindo hoje, eles vêm para substituir o termostato. O termostato era uma peça mecânica, atingia a temperatura, ele desligava, ligava. Ele tinha um interruptor por dentro dele, e hoje em dia não. Hoje em dia é tudo feito por placa eletrônica. E a placa eletrônica ela vai reconhecer a variação de resistência através do sensor. O sensor ele vai gerar uma resistência, tá? Como é que funciona o sensor? Ele gera uma resistência aqui, que nós vamos ver aqui essa resistência aqui no aparelho. E variando a temperatura aqui, ele varia também a resistência, tá? Então, quando aquecido, ele vai dar uma resistência. Quando ele refrigera, ele dá outro valor de resistência. Isso a placa eletrônica reconhece e faz o ligar e o desligar dos aparelhos, tá? Vamos ver na prática como é que funciona? Então eu coloco uma ponteira de prova aqui, tá? E a outra eu fecho aqui. Aqui eu posso segurar com a mão, como eu já falei, eu não posso segurar as duas, tá? Só posso segurar em uma, a outra tem que ficar livre. Bem, então, tá vendo? Eu tenho 2.6K, é a resistência que ele tá me dando. Agora olha o que vai acontecer quando eu começar a aquecer. Quando eu começar a aquecer o bulbo dele, você vai ver que a resistência ela vai variar. Ó, agora ela não varia, ela está em 6.6, tá vendo? Sem variação nenhuma. Agora olha o que vai acontecer quando eu... soltou aqui, peraí. Soltou aqui. Pronto. Deixa eu segurar aqui, tá vendo? Vou começar a aquecer aqui. Olha lá, ela já baixou para 1.5, ó, e vai baixando mais, tá vendo os valores, ó, tô aquecendo, ó como é que ele começa a variar os valores, ó, vai chegar a 2.4, ó, quer ver, ó, 2.4, tá? E aí, à medida com que eu for aquecendo, ele vai baixando, ó, vai baixar para 2.3, ele estava em 2.6, né? Olha lá, 2.3, ó, e vai baixando. Quanto mais eu aqueço, mas ele abaixa ali o valor, tá?
E se eu começo a refrigerar ele aqui agora, por exemplo, se tivesse um copo aqui com gelo e colocasse ele dentro, automaticamente esse valor de resistência iria subir, tá? Inicialmente ele estava em 2.3 numa temperatura ambiente. Se eu gelo ele, se eu refrigero ele, essa resistência de 2.6 ela começa a subir, tá? Vai para 2.7, 2.8, 3 e assim vai. Aquecendo ele vai baixando, tá? Tem alguns sensores que trabalham de forma inversa, tá? Conforme ele aquece, ele aumenta a temperatura. Esse daqui ele abaixa. Ó, tá começando a subir, tá vendo? Tá começando a subir porque ele tá refrigerando, tá? A caloria que eu apliquei nele tá saindo, tá? Se eu voltar a aplicar a caloria aqui, ó, ele começa a baixar novamente, ó, quer ver? Olha lá, tá em 3.40, ó, já começou a baixar, tá vendo? Eu venho aquecendo, ó, e ele começa novamente a baixar. Olha lá, já baixou para 2.2 e assim vai, tá? Então eu achei interessante te passar isso daqui porque é uma coisa que a gente utiliza bastante, tá? Medição de sensor de temperatura, tá? Então assim a gente conclui essa segunda aula e depois nós já vamos para a aula de compressores. Vamos ver na prática como é um compressor, quando o compressor está em curto. Vamos medir os capacitores, já tivemos uma aula de capacitor aqui, mas a gente vai voltar a falar novamente sobre isso, tá? Teste de compressão, quando está em curto, quando está em massa, quando é um capacitor, vamos medir a amperagem dele no funcionamento, por isso que foi essencial essa aula aqui, para que a gente possa ter o domínio do alicate amperímetro, ok? Então, até a próxima.